Olá, tudo bem? Depois daqueles episódios de morte, de uma mulher que espera o corpo dos seus filhos decompondo no ar, a gente talvez pudesse imaginar que viriam notícias mais trágicas. Mas ali foi resolvido. E a história agora caminha para um desfecho, o final do reinado de Davi. E ao contrário do que a gente imagina, nós não vamos encontrar um rei travado, adoecido, acamado, impossibilitado. Não, nós encontramos Davi atuando, lutando, escrevendo, compondo. E olha o que diz o texto de 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 15. Houve outra guerra entre os filisteus e os israelitas. Davi e os seus soldados saíram para lutar. Davi ficou exausto. Isbi-Benob, um guerreiro descendente de Rafa, anunciou que mataria Davi. A sua lança pesava 3,6 kg. Ele vestia uma armadura nova, mas Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi e matou o filisteu. E depois do incidente, os soldados de Davi fizeram um juramento: o Senhor não sairá mais na guerra conosco, para que a lâmpada de Israel não se apague. E depois houve outra guerra contra os filisteus em Gobe. Sibecai de Uzate matou Asaf, outro guerreiro descendente de Rafa. Em outro conflito contra filisteus, em Gobe, Elenã, filho de Jaare-Oregim, tecelão de Belém, matou um outro Golias, de Gate, cuja lança tinha uma haste que parecia um eixo de tear. Outra batalha ainda foi travada em Gate, e havia ali um gigante que tinha 6 dedos nas mãos e nos pés, 24 ao todo. Ele também era um dos descendentes de Rafa. Ele provocou Israel, e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa. Algumas leituras trazem Rafaim, gigantes, naturais de Gates. Todos foram mortos por Davi e pelos seus soldados. Então nós estamos aqui na parte final do reinado de Davi. E por que esse texto está aqui? Ele está aqui para nos mostrar que um reino e grandes vitórias não se conquista sozinho. Nós vamos aprender isso daqui para frente. Davi não é um homem que retém a glória. Aliás, ela é dividida. E eu quero te contar alguns detalhes desse texto, que são bem bacanas. Por exemplo, o texto diz da lista dos 4 últimos gigantes, descendentes do Golias, que Davi matou lá no início da história. Parece que era uma geração de homens descomunais, diferentes de todos, naturais lá de Gate, filisteus, inimigos de Israel, que atemorizavam. Diferente lá do início da história, quando ninguém tinha coragem, agora nós temos outros 4 personagens, alguns da família de Davi, inclusive, que entram na guerra, enfrentam esses gigantes e os vencem. Nós temos também essa indicação de que Davi já não tem mais a mesma habilidade. Ele mantém a atividade, mas não dá para matar Golias todo dia. Tá bom. Né? Imaginou você ter que matar um Golias todo dia? Davi não dava conta disso e ele ia perder. Então Abisai, que é um sobrinho dele, acaba matando o gigante. E os soldados, então, tomam uma decisão bem bacana. Davi, não dá, porque você é a única esperança de unidade em Israel. A lâmpada, se você morrer, ninguém mais, nós estaremos perdidos. 4 gigantes mortos por Davi e os seus soldados. Uma batalha que foi vencida. Algumas lições também são importantes a gente entender nesse texto. Olha que legal. A primeira lição desse texto é de que nenhum reino, nenhum ministério se sustenta sozinho. Existem batalhas que são frutos de um trabalho comunitário, de um trabalho conjunto. Crescemos e vencemos juntos. Davi não dá conta. Ele matou Golias quando ele era um jovem ainda, mas agora ele até pode, mas as suas forças já não estão tão acima ou no ponto como ele gostaria.
Ele precisa de outro trabalho. Nenhuma batalha também, se não pode ser vencida sozinha, nenhuma batalha é exclusiva de um homem só, nem mesmo a vitória. Há outros que podem executar o que você está fazendo, e às vezes até melhor do que a gente. Talvez Davi fosse conhecido como um matador de gigante, isso pode ter entrado na ideia, olha, é o que mata gigante, mas chega um ponto que ele não dá conta, e outros, alguns estranhos, desconhecidos, entram na história e matam gigantes. Então não se preocupe quando você não der conta, alguém vai assumir, e está tudo bem. Uma outra lição é de que os líderes também envelhecem. E é da nossa natureza que as forças, as habilidades de guerreiro vão reduzindo. E entender isso não é fracasso, não é um problema moral, não é um problema espiritual. Na verdade, é graça de Deus. A gente poder envelhecer, os cabelos brancos, às vezes a perca da energia, as rugas, mas olha que interessante, Davi continua sendo o elemento de unidade, a lâmpada. Ele não precisa ser um grande guerreiro agora, mas o seu conselho, a sua sabedoria, a sua referência de vida. Então, conforme a velhice chega, nós também vamos mudando aquilo a que prestamos, a que servimos. Se eu não posso matar gigante, eu posso manter uma nação unida, né? Uma outra lição: bons soldados lutam não só com, mas pelos seus líderes. E como falta gente que luta por nós. Porque lutar junto, a gente vai motivando, vamos, mas e quando eu não posso mais? O interessante é que o primeiro gigante é morto por Abisai, enquanto Davi estava ali, mas 3 outros relatos acontecem e Davi não está na história. E esse povo confronta os mesmos problemas. Você lembra quando Saul se deparou com Golias e ninguém tinha coragem? Agora nem Davi está lá, mas os soldados mantêm a mesma pegada, a mesma batalha e vencem por Davi. E por fim, a melhor glória é aquela glória que é conquistado na soma das pessoas. A vida é melhor quando a gente divide a vitória, quando a gente divide a fama, quando a gente divide a glória. Não é Davi, é o reino de Israel. Não é Davi, são seus soldados. O livro de Crônicas conta essa história e fala dos valentes de Davi, homens que deram a vida. Como falta esse tipo de gente, tanto para quem é líder, como quem é liderado, somar e não querer a glória só para si. Aliás, Jesus já dizia que deveríamos considerar o outro e sermos talvez os últimos. Deixe os outros, some, agregue. É isso que Paulo nos fala nas suas cartas. É um desafio para você, é um desafio para mim, e que o cumpramos debaixo da graça de Deus. Até o próximo episódio. Te encontro lá.